ideia de ter um leão à solta matando e devorando pessoas assusta qualquer um, mas eu posso te afirmar que existe algo mais assustador do que isso. Eu quero que você deixe nos comentários a primeira coisa que vai vir na sua cabeça após o que eu vou te falar. Imagine você vivendo na África em uma aldeia e de repente um escândalo se espalha como chamas em todas as aldeias. Os boatos dizem que na área circula não apenas mas um grupo de leões atacando e devorando pessoas. As pessoas que vivem em situações de pobreza moram bem ao lado dos seres que podem surpreendê-los a qualquer momento. O que fazer em uma situação como essa? Se você é uma criança ou uma mulher, passa a ter que viver sem sair de casa, pois se você ficar aos olhos dos comedores de humanos, você vai ser a presa deles, e não há nada que você possa fazer para evitar isso, pois uma vez que você cruza com eles, você nunca mais verá a luz do dia ou da noite novamente. Foi nesse estado de horror que os aldeões da Tanzânia viveram no ano de 1932 até o ano de 1947. O mais intrigante dessa história foi que a própria raça humana causou essa infame catástrofe. Tudo começou quando um vírus começou a se espalhar nos gados locais. Com isso, muitos animais foram morrendo. Esses animais eram gados valiosos e eram o sustento de muitas famílias. Então, como sobreviver se você não tem gado para vender? Bom, isso começou a tirar a paz de muitos fazendeiros e agricultores. Logo, eles descobriram que o vírus estava vindo dos animais selvagens. Animais que muitas vezes dividiam o mesmo pasto com os gados. E foi dessa forma que o vírus se espalhou. O governo, então, tomou a decisão de abater os animais que hospedavam esses vírus. Esses animais eram zebras, gnus e os antílopes. Animais que eram alvos dos leões locais. Essas presas dão trabalho aos predadores quando estão sendo caçadas. Isso porque elas são bastante ágeis. Os leões até ficaram quietos nos primeiros dias, mas logo começaram a ser incomodados por algo que nenhum ser vivo aguenta sentir: a fome. Eles caçaram, porém suas presas não foram encontradas. O governo dizimou todas elas. Eles espalharam-se por toda a Zâmbia até encontrarem algo para comer. Essa procura implacável fez com que 3 deles avistassem uma mulher caminhando em uma trilha feita na vegetação rasteira. A mulher, que era esposa e mãe, não viu que estava sendo observada pelos olhos da morte, mas também não teria muito o que fazer caso ela visse os predadores. Os leões a observaram, viram que ela era uma presa desajeitada e barulhenta. Além disso, eles notaram também que essa presa não era nada ágil. Era o prato, o alvo perfeito em tempos de fome profunda. Os leões atacaram a mulher. 3 leões famintos devoraram a mulher por inteiro. Dela não sobrou nada além de roupas sujas espalhadas no chão. A partir daí, os demais leões daquele bando ficaram sabendo da descoberta sobre as mais novas presas desajeitadas e fáceis. Logo, todo o bando se locomoveram para aquelas terras para dar início a um grande e terrível reinado de pura carnificina. Um aldeão estava a caminho da colheita quando passou pela trilha em que a mulher havia sido atacada e morta pelos leões. Uma mulher estava sumida há alguns dias na mesma aldeia em que aquele homem morava. E quando ele viu as roupas rasgadas no chão e vestígios de sangue e carne, na mesma hora veio a mulher desaparecida em sua mente. Ele só não conseguia imaginar o que poderia ter acontecido, pois até então nenhum ataque de leão havia acontecido por ali. Ele voltou imediatamente na aldeia e comunicou a todos o que havia descoberto. Familiares da mulher desaparecida e alguns curiosos foram até o local do ataque e quando eles chegaram lá, reconheceram algumas peças de roupas no chão. Tendo em mente a certeza de que aquela era a mulher desaparecida, todos voltaram para a aldeia e acionaram o médico local. Vale lembrar que naquela época o lugar era pobre e o médico deles era como se fosse um curandeiro. Ele examinou a cena de horror e teve a ideia de que poderia ser um ataque de leão. Ao voltarem para a aldeia, o médico local logo se convenceu de que aquilo poderia ter sido obras obscuras como seres de outro mundo. Meses foram passando e mais ataques foram acontecendo.
Os moradores da região sabiam que o certo era permanecer em casa, mas eles tinham que sair da aldeia para buscar água e colher alimentos. Ou eles morriam de fome ou eram devorados pelos predadores. Homens armados com lança foram colocados de vigia em toda a aldeia. Eles ficavam de vigia de dia e de noite. Mesmo estando de guarda, tinha coisas que eles não conseguiam evitar, como por exemplo, crianças cansadas de ficar em casa. Elas sempre tentavam sair de suas cabanas para brincar e tomarem ar fresco como costumavam a tomar todo final de tarde, antes de tudo aquilo começar a acontecer. E foi em uma tentativa de tomar ar fresco que 2 crianças acabaram sendo os alvos dos leões após uma semana depois da senhora ter sido atacada. As crianças saíram escondidas de seus pais e do irmão mais velho que estava ajudando nas tarefas de casa. Elas passaram pelos homens armados com lanças e conseguiram sair sem serem notadas. Os homens não estavam preocupados com as crianças fugindo. A preocupação deles era não deixar que os leões não entrassem na aldeia. Um menino de 10 anos e uma menina de 7 anos de idade foram até uma rocha que ficava bem próximo a uma vegetação rasteira. Lá, eles sentaram e sentiram a brisa passar pelos seus ombros. E lá, eles foram atacados. As crianças haviam pedido à mãe para que ela fosse com eles até a rocha para brincar e sentir os ventos, pois aquilo era tudo que eles tinham de diferente para fazer. A mãe disse que não e explicou por alto o motivo. Eles eram apenas crianças e não precisavam saber com detalhes o que estava acontecendo. Infelizmente, a mãe teve que viver com a culpa de não ter dito tudo detalhadamente para eles. E o irmão com a culpa de não tê-los vigiado direito. Ninguém os julgaram, porém, o sentimento de culpa foi inevitável. Das crianças foi achado apenas pedaços de roupas, muito sangue na rocha e 2 arpões feitos por eles para brincar. A matança era contínua. Após a morte das 2 crianças, homens começaram a vigiar dentro das aldeias. E os pais ficaram mais atentos aos seus filhos. Cerca de 2 meses, os ataques se cessaram e os leões estavam impacientes. Eles não aguentavam mais esperar que suas presas aparecessem e resolvessem ir até elas. Por 2 meses, eles conseguiram manter a paz porque ninguém saía da aldeia. Bom, pelo menos ninguém que seria presa fácil para os comedores de humanos. Mulheres e crianças permaneceram na aldeia, e o trabalho de ir recolher alimentos e buscar água ficou para os homens. Eles se dividiam e se revezavam em fazer a segurança da aldeia e buscar mantimentos. E isso deixou eles extremamente cansados e sobrecarregados. Isso e a vontade dos leões de saciarem a sua fome foi a causa para eles caminharem até a aldeia. Os leões invadiram a aldeia pela madrugada, hora em que os guardas estavam exaustos e cochilavam de vez em quando. Aquele medo extremo havia passado para alguns deles, pois como eles ficaram um bom tempo em paz sem ataques, isso fez com que muitos relaxassem. E isso, infelizmente, foi um grande erro. Os predadores se espalharam. Alguns invadiram as casas, outros pegaram os próprios guardas cochilando, e logo gritos ensurdecedores se espalharam por toda a aldeia. Moradores testemunharam pessoas sendo arrastadas de suas casas e sendo levadas para a mata. Guardas foram mordidos na garganta e arrastados para a mata. Foi uma verdadeira carnificina. Naquela noite, 6 pessoas perderam suas vidas e 3 delas foram levadas para a mata. As outras 3 acabaram sendo deixadas no meio do caminho. Fala galera, aqui quem tá falando é o Rodrigo Joffe do canal Joffe Animals iOS. E esse aqui é o nosso canal de corte que nós criamos para que você tenha acesso a alguns vídeos curiosos e interessantes de uma forma mais rápida. Recomendamos que você assista o vídeo completo acessando o link que disponibilizamos aqui na descrição abaixo. Não deixe de se inscrever e de deixar o seu like para estar fortalecendo cada vez mais o nosso trabalho. Obrigado por assistir, valeu!